avisou a vocês, né, já tem anunciado a vocês, sobre lidar com as emoções. Eu acho interessante que, para tudo na vida, para a gente aprender a lidar, a gente precisa aprender. Não é verdade? Para lidar com finanças, a gente precisa conhecer sobre finanças. Para lidar com família, a gente precisa, ou pelo menos deveria, aprender sobre família. Amém? Para lidar com filhos, aprender. Enfim, N coisas nos quais a gente precisa lidar, a gente precisa o quê? Aprender. Certo? E o tema, lidando com as emoções, eu fiquei ali pensando, porque as emoções são o quê? Reações. Amém? Do emocional. Por exemplo, o pastor Luciano nos deu uma boa introdução. Quem aqui sentiu vontade de rir quando ele estava rindo lá em cima? Levanta a mão aí. Ok? Ele acabou que o quê? Influenciando vocês pelo riso. Ele estava lá. Só Deus sabe o que estava passando na cabecinha dele, ele engasgando de rir, e vocês, sem saber o que estava passando, ok? Alguns tentando entender ainda a piada que ele contou, mas estava rindo, certo? Então, isso nos dá um grande sinal de que emoções são muito variáveis. Não dá para confiar nessas reações. Por quê? Porque vira e mexe, a gente é influenciado. Seja para rir, seja para chorar, seja para ficar com raiva, certo? Então, a gente vai dar aí uma introdução. São 4 dias. Então, a gente tem bastante dias, vamos dizer assim, para conversar a respeito disso. E eu espero, de verdade, poder ajudar vocês, contribuir de alguma forma com informação e trazendo, lógico que eu vou dividir em 2 partes. Para quê? Para quem vir nas 2 primeiras partes, vão ficar com muita vontade de vir nas 2 últimas. Não vão querer faltar. Amém? E quem veio hoje vai ficar tão feliz que vai falar, não, você precisa ir lá, porque nós estamos aprendendo sobre algo muito precioso, que é lidar com a nossa mente, com o nosso lado emocional. Amém, queridos? Eu trouxe até aqui para vocês verem também a minha leitura também da semana. Então, nós estamos muito conectados, certo? Não consegui ler inteiro ainda, porque eu estou estudando e lendo outras coisas ao mesmo tempo. Mas, pelo que eu já li, já fui muito abençoada e já me acrescentou bastante diante daquilo que eu venho estudando, certo? E eu continuo reafirmando para vocês, vale a pena investir o tempo de vocês e até mesmo a finança para que vocês possam ter esse livro e a leitura para acrescentar aí na vida de vocês, amém? Então, vamos lá, sem mais delonga, como eu dei a introdução aqui para vocês, emoções são reações. Ou seja, se você está alegre, você vai rir. Se você estiver triste, você vai ficar mais quietinho, vai chorar, né? Então, essas reações demonstram como está o nosso lado emocional. Ou, pelo menos, deveria, porque existem pessoas que conseguem, entenda bem, existem momentos da nossa vida que, mesmo que por dentro nós estamos de um jeito, por fora nós usamos temporariamente uma máscara, e essa máscara não significa falsidade, mas é só para demonstrar algo que, na verdade, não está por dentro. Então, se você está triste, você não vai andar por aí triste para todo mundo ver. Você consegue ficar triste na sua casa, mas quando você sai, você disfarça. Não é assim? Aí você vê você está chorando, aí você vê uma pessoa que tu não vê há tanto tempo, você... E aí, contar? Bênção. Crente é bom, porque dá para usar essas palavras, né? Você não mente e você coloca assim, eu estou abençoado. O dia tá uma bênção, está tudo bênção, né? Você não está mentindo e você está usando a palavra bênção, certo?
Mas, hoje, especificamente, eu me inspirei no livro, separei os tópicos. Então, os 2 primeiros momentos, eu vou estar falando, mostrando até mesmo como é a artimanha de Satanás nessa área, e a missão dele, e como funciona. Como que isso funciona? Como que acontece? Amém? Então, os 2 primeiros dias serão o quê? Descobertas, alertas, nós vamos aprender sobre isso. Mas, os outros 2 últimos dias, nós vamos aprender a combater. Amém? Então, nós vamos pegar essa parte. Quem ficou curioso vai falar, não, agora eu vou saber tudo e depois eu vou vir para poder aprender a combater também. Amém, queridos? Então, vamos lá. Como o diabo ele ataca a mente, certo? Inspirado aqui no livro, eu trouxe, e eu achei muito, muito abençoado, o modo como ele colocou aqui, ele fala de um caminho, e ele pontua 3 palavras. Ele pontua a palavra cilada, desígnios e o engano. Certo? Para a primeira palavra, nós vamos ler em Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Então, vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aqui ele usa a palavra estratégia. Eu vou mudar, vou colocar no RA. Espera aí. Porque no meu celular está... Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ok? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Amém? Nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura, para ficar o quê? Firme, para resistir o quê? Às ciladas. A gente precisa estar o quê? Atento. O que é cilada aqui? Aí lá vai para o estudo, vou ler para vocês. A palavra cilada é extraída do grego métodos, com TH. E, na nossa língua, né, método sem o TH. Que meta, com, e odos, estrada. Traduzindo isso, ficar mais fácil, essa estratégia, essa cilada de Satanás é um método, um meio, um caminho. O caminho dele sempre é o mesmo. Não há novidade. Já é conhecido. A forma dele agir já é uma forma conhecida. Amém? Então, vamos segurar. Primeira palavra, cilada. A primeira palavra cilada é o caminho, o modo, o meio como ele faz, certo? Segunda palavra, 2 Coríntios 2, 11. É estudo, amém? Então, a gente lê mesmo. Diz assim... Espera aí, gente, que eu... 2 Coríntios, coloquei 2 Pedro. Falei, que é isso? 2:11. Aqui é uma carta, e aí eu achei interessante, né, como Paulo estava falando, e aqui ele demonstra até um lado emocional dele, mas vamos pontuar aqui o verso 11, que aí ele dá um alerta. Ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus o quê? Desígnios. Então, ele dá um alerta. Espera aí, para que ele não alcance vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar o quê? Os desígnios. Que seria isso? Que palavra traduzida seria isso? Extraída do grego também.
mente, o método dele trabalhar o caminho na mente, na mentalidade. Amém? Estão ligando? E a palavra engano. Então, se você ajuntar cilada, desígnios, engano é o caminho, o modo, o meio, vamos dizer assim, que Satanás utiliza de alcançar a sua mente e instalar um engano. Uma mentira. Uma não verdade. Ok? Ah, legal. Agora eu já sei o caminho que ele faz. Tudo bem. Mas como isso acontece? Como que é esse caminho? Vou dizer para vocês que ontem eu estava até fazendo uma live e falei um pouquinho sobre isso. O que acontece? Existe um caminho onde é feito a instalação na nossa mente, tanto das coisas boas, quanto as coisas também ruins. Então, esse caminho para alcançar a mente, como Joyce Meyer já escreveu um livro, A Batalha é na Mente. O tempo todo nós precisamos estar em alerta. O tempo todo somos nós que ou colocamos para dentro ou expulsamos o pensamento. Mas, Alessandra, o que fazer? Algumas pessoas falam comigo assim, mas eu não quero pensar tal coisa. Mas parece que esse pensamento não sai da minha cabeça. Existem coisas que perturbam a mente e fica repetidamente ali na mente da pessoa. Mas fala, meu Deus, são coisas que eu sou crente, eu não sei de onde vem isso. De onde que vem isso? Então, vamos lá. Existe um estudo, né, na psicoterapia, que é psicoembriologia, ou seja, desde a gestação. Olha só. Então, a afronta de Satanás, às vezes ele pega a pessoa no ventre, desde o ventre. Porque desde o ventre a gente ouve, a gente sente as sensações, e esses ataques são o quê? Memorizados. Certo? Calma que eu vou explicar. Nós vamos chegar, se a gente for parar e ir para o lado da Bíblia, a gente vai pensar em Eva. Ok? Lá aonde? No jardim. Ó, que legal. Né? Tudo perfeito. Não havia ali nenhuma tormenta. Porém, qual foi o meio que Satanás utilizou para enganar Eva? Exatamente esse engano. Ele traçou um caminho para alcançar o quê? A mente dela. Ele influenciou o sistema de crença dela. Ele chegou de mansinho, ele conversou com ela, ele fez ela duvidar daquilo que ela tinha certeza. Pronto. Instalou ali o quê? Uma mentira. E ela reproduziu exatamente essa mentira, após ter sido instalada. Então, a gente vê que lá no início, no jardim, já a estratégia dele foi essa. E hoje, é a mesma coisa. Ele não se cansa de instalar gatilhos na mente das pessoas. Porque é através das sugestões que as pessoas fazem as coisas. Amém? Tudo bem até aí? Bem explicadinho para vocês? Então, eu vou trazer outro exemplo para vocês também, que eu acho até interessante de falar, que é sobre o Davi e Golias. Olha que interessante esse exemplo para vocês. Estou trazendo vários exemplos bíblicos para a gente ver como ciência e fé não está tão distante. É que as pessoas, às vezes, não sabem que está na Bíblia.
Não é verdade? Mas aí a gente vai pensar aí em Davi e Golias. Davi, ele estava lá no campo dele, trabalhando, fazendo o serviço dele, estava lá de boa. E ele não estava no campo de batalha. Então, ele não estava ouvindo as afrontas. Ele não estava sendo influenciado por aquilo. Mas quem estava ali, o exército do povo de Deus, eles estavam o quê? Com medo. E com medo do quê, gente? Se todos eles eram guerreiros. Eles sabiam lutar. Sabe do que eles estavam com medo? Da propaganda de marketing de Golias. Sabia que a boa propaganda de marketing faz você comprar uma coisa que não presta? É verdade. Golias era grandão? Era grandão. Mas e aí? Não era só porque ele era grandão. Um pequenininho não derrotou ele? O problema não era ele ser grandão. Era a propaganda que ele fazia de si mesmo. Eu quero ver quem vai me derrotar. Então, ele fazia uma boa propaganda de marketing a respeito dele. E ele começou a espalhar um pavor. Por quê? Porque o primeiro medroso se ajuntou com o outro e falou, ele é grande, ele é forte. Aí se ajuntou com o outro. Já viu que isso acontece no meio do povo? Você viu, comprou o produto, prestou, nem comprou, falou que comprou, prestou, e quando pensa que não, está uma roda de gente comprando todo o produto e nem sabe se presta o negócio. Propaganda de marketing de Golias. Golias fez uma propaganda de marketing, implantou uma ideia no meio ali do povo, todos eles ficaram com medo. Ah, o cara é grandão. O cara era grandão, mas não era impossível de derrotá-lo. Só que veio da quê? Davi. Por que Davi não sentiu a mesma coisa que os outros? Porque ele não estava no meio do bufufufo ali. Por quê? Se ele tivesse ali, ele também tinha ficado com medo. Mas como ele chegou do lugar de fora, ele olhou, o que está acontecendo aqui? Ah, tá, então eu vou lá fazer. Por quê? Porque ele tinha uma experiência, e segundo a experiência que ele tinha, ele pensou, esse daí é só mais um grandão. Beleza? O sistema de crença dele estava muito bom. Matei um urso, certo? Acabei com um urso, é grandão um urso. Então eu vou lá, olhou para ele e falou, é um urso para mim também. O sistema de crença dele estava ok. Beleza? Então deu para compreender que a gente precisa ter muito cuidado com o que ouve, porque o diabo ele continua trabalhando da mesma forma, através dessa influência de sugestões na nossa mente. Certo? Então, bora lá. Então, Alessandra, você não está falando nenhuma novidade. Mas vamos pensar. Talvez a gente nunca olhou dessa forma, né? Para a Bíblia, como eu estou trazendo aqui, por quê? Espera aí, gente, estou atrapalhando meu papelzinho. Porque a Bíblia ela é completa. E tudo que nós precisamos está nela. Eu, essa semana, preguei sobre a consciência da presença. Sabia que a consciência da presença é tão terapêutica? Porque para pensar. Seja em qualquer momento que você estiver na sua vida, se você pensar, Ele está comigo, isso trará paz sobre você. Então, é muito terapêutico você pensar, Ele está comigo. Ele está comigo na minha entrada, na minha saída, por onde eu andar, Ele está comigo. Isso é terapêutico, te traz paz, te traz leveza, te traz ousadia. Amém? Então, vamos lá. Davi, como ele não estava influenciado, ele foi lá e resolveu o problema. Eu anotei aqui um exemplo para trazer para vocês como que influencia coisas bem simples. Vamos dizer que esse copo aqui é um copo com água, mas vamos dizer que tivesse um líquido estranho aqui dentro.
de cor estranha. E ao bebê, eu fizesse isso. Quem quer? Ninguém ia querer. Por quê? Porque só com esse gesto eu já influenciei você. Lógico que você sabe que aqui é água, tá tudo bem. Mas se fosse um líquido verde e eu estivesse bebendo um líquido espumento e eu fizesse isso que eu acabei de fazer, eu não sei, eu duvido que alguém teria coragem de vir aqui e beber o líquido, certo? Porque vocês acabaram de ser influenciados por conta de um gesto que eu fiz. Viu? Que coisas simples influencia a gente o tempo todo. O tempo todo nós estamos aqui sendo o quê? Influenciados. Mas também podemos ser o quê? Influenciadores. A partir de uma boa mentalidade. Por isso que é muito importante a gente conhecer esses caminhos, porque a gente não vai andar mais por aí prostrado por situações que são enganosas. Amém? E aí, a gente conhecendo esses caminhos, eu não estou descartando exatamente assim. Existem enfermidades nessa área e precisam de cuidados médicos, ok? Nós vamos chegar lá. Mas existem emoções que são adoecidas por conta de influências. Amém? Então, bora. Bora caminhando. Quero ninguém com sono, tem gente piscando para mim, fechando os olhinhos. Vamos lá, acorda, meninos. Eu quero trazer para vocês um caso de família. Esse caso de família na Bíblia, e eu vou fazer aqui com vocês uma análise, certo? Como nós podemos analisar uma situação? Ok? Gostar de saber disso? Então, vamos lá, 1 Samuel 17, 28. Eu vou analisar um caso de família da Bíblia. Não é de vocês não, viu? Não vou chamar ninguém aqui para analisar. Então, 1 Samuel 17, 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Ah, uma passagem normal. A gente poderia ler dessa forma. Mas eu olho de uma forma diferente. Analisando aqui, eu vejo alguns pontos. Então, vamos lá. Primeiro que Eliabe já vai para cima de Davi com os pés no peito dele. Sim ou não? Ele chega lá e diz... acendeu a ira, né? E ele diz... que desceste aqui? Ou seja... sabe quando alguém está muito bravo e fala assim, o que tu está fazendo aqui? Quem te chamou? Esse aqui não é o seu lugar. Ó, já está com os pés no peito. Analisando o que pode estar acontecendo aqui. Quem é Eliabe? Irmão mais velho de Davi. E na hora que foi ser ungido, lembra que Eliabe era o cara alto, atlético, em que Samuel olhou e disse, é esse? Mas ele foi rejeitado. Olha só. E ele sabe que ele foi rejeitado. E o irmão dele foi escolhido. Aqui a gente já vê e observa através... ah, Alessandra, não tem nada a ver. Tem sim, porque logo em seguida ele ofende. Ele diminui. Ele diz, cadê as poucas ovelhas que você deixou? Isso aqui é uma fala de uma pessoa que está o quê? Ofendendo. Vocês estão identificando pessoas assim? Pessoas que ele provavelmente deveria guardar aí ressentimento, inveja ou ciúme do irmão, ok? Por isso que ele teve essa
As emoções dele estavam afetadas pelo ciúme, pela raiva, pelo ressentimento. Por quê? Porque ele não foi escolhido, ok? Só que aí tem mais um detalhe. É interessante observar também que quando ele lança a ofensa, vamos identificar pessoas que muitas vezes só sabem se comunicar diminuindo a outra. Pessoas que comunicam dessa forma, estamos falando de emoções, amém? Pessoas que se comunicam dessa forma, que qualquer coisa em relação ao outro, eu preciso diminuir essa pessoa. Por quê? Porque eu preciso diminuir? Para mim se sentir o quê? Grande. Por que eu preciso ofender? Por que eu preciso desprezar? Para que eu me sinta o quê? Valorizado. Mas o fundo e a raiz desse sentimento não é bom. A pessoa, ela se sente um nada. Então, por ela não se sentir amado, valorizado, sabe aquelas pessoas carrancudas, né? Que os outros falam assim, oh, meu Deus do céu, não sabe comunicar com ninguém, só sabe ofender, só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe maldizer. Pode ter certeza que esse comportamento está afetado por conta de um sistema de crença que foi instalado em algum momento da vida daquela pessoa. Por isso que ela tem esse comportamento. Nós não sabemos se Eliabe tinha raiva de Davi antes da unção, né? Não sabemos, porque a Bíblia não fala. Mas nós sabemos que a briga devia ser constante. Por quê? Porque quando ele fala com Davi, o que acontece? Davi pega, oxe, o que eu fiz? O que eu fiz agora? Então, quando ele fala dessa forma, isso dá a entender para nós que era uma coisa recorrente. Toda vez aquela pessoa ficava repreendendo Davi. Certo aí? Deu para entender? Então, nesse caso de família aqui, a gente observa uma ofensa, um julgamento. Porque aí a acusação, ele fala, eu conheço a sua presunção e a sua maldade, desceste aqui para ver a peleja. Isso aqui é um julgamento. Ele está julgando a ação de uma pessoa. Não é uma verdade. Certo? Ele foi lá fazer o quê? Para quem conhece a história? Levar alimento, né? Ele foi ainda auxiliar os irmãos. Foi ver como estavam os irmãos. Mas, amém, ele foi julgado, ofendido, certo? Por conta do quê? De uma pessoa que estava com as suas emoções totalmente afetadas. E a gente sabe que depois, Davi, eu falo, gente, acho que cuidar de ovelhas deve ser terapêutico também, porque não é possível. Sabe o que Davi fez? Ignorou. Ele ignorou o irmão dele, porque o irmão dele falou isso com ele. Ele disse, o que eu fiz agora? Aí ele virou e foi perguntar para outra pessoa. Ele ignorou. Quantas vezes a gente precisa aprender a ignorar a pessoa, quando ela vem com esse jeito para cima de nós, ela está falando mais sobre ela do que sobre você. Então, quando ela vem dessa forma para cima de você, com os pés no peito, te humilhando, te colocando para baixo, na hora, filtra e pensa, essa pessoa está afetada, por isso que ela está me ofendendo. Por isso que ela quer o quê? Me atingir. Qual é o caminho de Satanás? Ele instalou algo nessa pessoa e agora ele quer instalar em você também. Porque um ofende o outro, se pegar a ofensa, pronto, caiu na isca, na armadilha, caiu na cilada de Satanás. Entendeu? O meio da confusão, no meio do povo, no povo de Deus, da família, tudo isso, começa assim. O diabo, ele não é criativo.
Amém? Agora a gente não vai ficar mais esperto? Às vezes a pessoa está num dia mal. E tem gente que é chata. Vamos concluir assim? O que eu faço com uma pessoa chata, pastor Luciano? Ignoro. Ignora, gente. Sabe por quê? Porque se você não aprender a ignorar é, ok, tudo bem. Não briga. Lidar com as emoções é saber lidar. Emoções se trata muito de relacionamento, porque a gente o tempo todo lida com pessoas. Amém? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um ponto para falar com vocês, que é a instalação do gatilho, certo? Eu já disse para vocês como que funciona. E eu já disse para vocês que isso é coisa de Satanás, certo? E ele utiliza da nossa o quê? Da nossa própria mente para nos vencer. Simples assim, ok? Então, vamos lá. O gatilho, como ele vai ser instalado? Desde o ventre. Às vezes, a mãe ela pega um ressentimento, uma palavra, alguma coisa, ou até uma rejeição que ali acontece, aquela criança ela vai sentir. E às vezes cresce e não sabe por que se sente rejeitado. Graças a Deus que a ciência já está estudando a parte química dos nossos neurônios para provar, porque imagina, gente, a doideira que é, assim como a gente fala de fé, que não é algo que, né? É a mesma coisa falar da mente, do inconsciente, das coisas que fazemos porque fazemos. Porque em algum momento da nossa vida a gente aprendeu. Algum momento da nossa vida a gente aprendeu. Por isso que é tão importante prestar atenção nas nossas crianças. Porque antigamente o acesso que a gente tinha às informações era um pouco mais devagar. Hoje o acesso é muito rápido, muito fácil, e isso tem deixado crianças pequeninas com transtornos. Desenvolve transtornos de ansiedade, transtornos de TDAH, que a criança acaba desenvolvendo. E aí, às vezes, o pai leva no médico e o médico vai falar sobre isso e o pai rejeita e fala, não, que nada, é criança, está sendo criança. Aquela criança está com a sua cabecinha tão afetada, ela não sabe ficar quieta. Hoje as fotos estão assim, numa resolução maravilhosa, né? Mas antigamente, se a gente abrisse a foto assim, dava para ver os quadradinhos. Não é verdade? Agora imagina o efeito disso na nossa mente, na nossa cabecinha, gente. Na onde eu estudo, nos ensina muito nessa área, falando, uma criança até os 2 anos de idade não pode ter contato nenhum com nenhuma tela, nenhuma, nem TV, nem celular, nem videogame, nada. Fizeram o teste com um bebezinho que já conseguia com o dedinho, incrível isso, né? Mexer na tela do celular. E quando tiravam o celular dele, quantos já viu esse meme? A criança esperneava. Quando entregava o celular de volta, ele ficava parecendo que hipnotizado. Gente, vamos lá, não é uma teoria da conspiração, não. Mas pensa se não for uma boa estratégia de Satanás um negócio desse. Sim ou não? É um meio pelo qual entra pelas nossas próprias mãos, dentro de casa. Nós compramos, pagamos caro, colocamos na mão de um filho pequeno.
Graças a Deus que, na época que começou o celular, eu consegui entregar um celular para os meus filhos só aos 12 anos de idade. Agora, o desafio é os pais conseguirem entregar um celular para os seus filhos aos 12 anos de idade. Quem? Muita dificuldade, não é verdade? São muitas coisas nas quais a gente vê esse acesso que vai ali manipulando a nossa mente. Estão sendo enriquecidos? Amém? Então, vamos lá. Como pode instalar um gatilho? Né? E esse gatilho, como que influencia o nosso sistema de crença? Porque, assim, às vezes, a gente pensa, por que eu oro? Por que eu oro, e a minha fé não está funcionando? Deus não é o mesmo? A palavra dele não é a mesma? Ele não muda. Então, o que está acontecendo? Nós vamos lá para a nossa mente. Amém? Aí a gente vai pensar, por que a fé não está funcionando para mim? Será que o meu sistema de crença não está afetado por alguma palavra que foi liberada? Sabe quem mais influencia para a vida? Figura de autoridade. Pai e mãe são as pessoas que mais traumatizam na vida. Eu sou mãe, tá bom? Mas eu quero dizer por quê? Porque é uma figura de autoridade. Em consultório, quando eu pergunto, todas as pessoas carregam consigo uma palavra que foi liberada por aquele que o criou. Se foi o pai, a mãe, ou aquela figura representada de autoridade. Porque a ausência do pai e da mãe também causa trauma na pessoa. E ela pré-instala um gatilho. Está dando para compreender isso? E como que eu faço? Vai ficar para os outros 2 últimos dias. Tá bom? Aí vocês vão vir para saber como que vai fazer para tirar o gatilho. Certo? Mas eu quero dizer para vocês que o gatilho é instalado a partir da figura de autoridade. Se um pai disser ao seu filho, levanta, menino, faz tal coisa. Que isso? Você é lerdo? Você é burro? Olha as palavras. Você não é homem, não? Honra suas calças. Isso pode fazer efeito para uns e pode não fazer efeito para outros, porque depende muito, tá bom? Porque tem pessoas que às vezes sofrem um trauma e tem uma reação totalmente diferente de uma outra pessoa. Certo? Eu tive uma amiga, na época da adolescência, que ela não conseguia tomar banho e lavar o cabelo entrando debaixo do chuveiro. Porque a água batia e se batesse e escorresse na frente do rosto, ela se apavorava. Então, ela tinha que lavar o cabelo assim, porque ela tinha muito medo. Em conversa com a mãe dela, elas eram gêmeas, a mãe colocou ambas na banheira e o pezinho de uma escorregou, exatamente ela, e ela afundou na banheira. Aí eu ri muito ela contando. Então, ela levou um caldo ali, sabe? E a mãe dela se atrapalhou e demorou um certo tempo para poder levantar e não deixar que a outra afundasse também. E aquilo pré-instalou um medo terrível de água na cabeça dela. Olha que coisa doida. Aí fala assim, mas o que é isso, Alessandra? Então, né? Uma memória aprendida, é uma vivência. Ela viveu aquilo. Amém? Então, depois daquilo, ela desenvolveu o quê? Um trauma, um medo terrível por conta
de água. É lógico um negócio desse, gente? Se a gente olhar e falar assim, meu Deus, não tem lógico um negócio desse. Ah, que bobeira, né? Mas é exatamente assim, é muito sutil. É muito sutil. Os medos. Quer ver outra área? Eu preciso saber da hora. Tá, obrigada. Uma das áreas que é muito questionada é a área da finança. Às vezes as pessoas perguntam, por que eu não consigo prosperar? Aí a gente vai ter que fazer o quê? Uma investigativa no seu sistema de crença. Como anda a sua mentalidade? Ontem eu disse assim, Salmo 37, né, diz que nós... Espera aí, gente. Deixa eu lembrar. Coloca 37 para mim, Salmo 37. Às vezes dá uns apagões aqui. É melhor eu ver aqui, porque eu vejo qual é o versículo que eu falei ontem, tá? Espera aí. Só um minuto. É engraçado quando a gente quer falar uma coisa e some da cabeça. Espera só um pouquinho. Gente, eu não estou achando, mas amém. Sabe quando você perde o versículo? Mas amém. Mas vamos lá. O que eu quero dizer é que o sistema de crença, ele é instalado na nossa mente a partir de uma sementinha, uma fala, uma experiência vivida. Amém? E aquilo, qual é o caminho? Lembra? Lá vai a cilada, é o caminho. Aí o desígnio é trabalhar na mente. E o engano é fazer você acreditar que aquilo é uma verdade. Fazer você acreditar que aquilo é verdade. Então, esse é o plano que hoje a gente colocou aqui descoberto, para todos vocês saberem. Então, todas as vezes que você perceber uma ação sua, você mesmo pode analisar. Eu estou afetado pelo quê? E no convívio com as pessoas. Se alguém está afetado, você vai aprender a ter um pouco mais de paciência. Porque você vai olhar e vai dizer, aquela pessoa, ela está afetada por alguma situação. Tudo bem. O dia que eu estou afetado também, eu posso não ser tão gentil. Isso vai trazer o quê? Muito mais leveza no meio e para nós mesmos. Porque é só lembrar de Davi. Davi, ele ignorou aquilo ali. Porque se ele fosse bater boca com o irmão dele, ele não ia cumprir exatamente aquilo que ele desejou. E ele foi lá e fez. Amém? Então, nosso sistema, muitas vezes, as perguntas é, por que a fé não funciona? Não é que a fé não funciona, mas é o que está instalado na mente. Se você cresceu num ambiente de escassez, várias coisas foram instaladas na mente. Várias falas. Que às vezes te impedem de forma inconscientemente de prosperar. Por quê? Porque você diz a palavra com a boca, mas você crê no coração com o sistema de crença. E o que vai funcionar? O que você está falando com a boca ou o que você crê com o coração? Porque você precisa primeiro crer com o coração. E depois você fala com a boca. Então eu falo assim, olha, sou abençoada. Mas lá dentro vem um sentimento, será que sou? Ai, tanta coisa ruim está acontecendo. Olha as mentiras. Eu sou próspero. Aí vem outra mentira. Mas está faltando. O que está faltando? Como é?
eu aprendi a ter diálogo interno. Eu converso comigo mesmo, dou bronca em mim, falo, toma vergonha, para com essas conversas. Você é capaz, você pode, você merece. Tem pessoas que têm dificuldade de receber as coisas, se sentem coagidas, do tipo, constrangida, pronto. Você vai presentear, a pessoa ela se sente constrangida. Pode ter certeza que tu tem um sistema de escassez instalado aí na sua cabeça. Porque se você não consegue receber um presente, como você vai querer que Deus te dê galardão? Você não consegue receber um presente terreno. Está entendendo? Então, existem várias coisas que a gente vai aprendendo a destruir. Amém? Mas posso dar uma boa notícia para vocês saírem daqui animados? Vocês sabiam que nós fomos chamados para destruir as obras de Satanás? Vocês não vão ficar tristes, não? Vocês não precisam ficar tristes. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ele instala as coisas na nossa mente, nós estamos aqui para tirar uma a uma. E nenhuma delas vai ficar. Nenhum sofisma, nenhuma parede que foi construída. E sabe que o Senhor tem me levantado nesses dias para falar exatamente a esse público, aos crentes, para que prosperem, para que cresçam, para que não fiquem sofrendo na mão de Satanás por mentiras e enganos. Não há essa necessidade. Está tendo muito sofrimento e adoecimento nessa área por falta de conhecimento. Amém, meus queridos? Então, nós vamos aprender na semana que vem sobre como nós vamos fazer com esses gatilhos que são instalados. Como que a gente faz? Vocês ficaram curiosos para saber semana que vem? Eu deixei vocês animados? Porque eu quero deixar vocês animados, não quero deixar vocês tristes. Certo? Porque eu não estou aqui contando nenhuma coisa para desanimar vocês. Mas sabe de uma coisa? Informação está chegando, coisas estão sendo esclarecidas e vocês não, assim como eu, não vão mais perecer. Porque a partir daqui, do momento que chega conhecimento, a gente não vai mais perecer nessa área. Só se a gente quiser. Só se a gente deixar o inimigo atuar nessa área. Amém, meus queridos? Então, eu agradeço por vocês estarem aqui, me ouvirem, serem tão abençoados em receber essa mensagem. E eu quero dizer para você a última frase, dizendo que tudo que é impresso em mim, em você, ao longo da vida, o nosso próprio coração vai fazer a gentileza de expressar. Certo? Fiquem na paz. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração para finalizar. Amém?